Entre as paredes históricas deste edifício, encontra-se muito mais do que grãos e xícaras de café. Aqui, no coração de Santos, o Museu do Café guarda histórias que transformaram a cultura do Brasil e do mundo. Vamos juntos explorar as raízes e os sabores desta tradição que ainda pulsa forte em cada detalhe deste lugar. Olá, eu sou a Evelyn, estudante de jornalismo e educadora museal do Museu do Café, e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre esse prédio que nós estamos. O prédio onde nós estamos agora é o Museu do Café, mas ele foi construído originalmente para ser a bolsa oficial do café. Então aqui acontecia a principal atividade econômica, aqui acontecia a compra e a venda do café nesse espaço. Esse espaço ele foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922. Ele só levou 2 anos para ser construído, porque o estado de São Paulo, na época, queria se consolidar como uma economia cafeeira. Estava uma disputa entre outros estados, então ele precisava de um espaço onde mostrasse todo o poder que o café gerava para a nossa sociedade. Então eles decidem construir um prédio dessa magnitude, em tão pouco tempo, apenas 2 anos, para mostrar o poder que o estado de São Paulo tinha, e a elite cafeeira também já carregava desde aquela época. Esse prédio ele foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração também ao centenário da independência. Foi um ano onde outros edifícios foram também inaugurados no dia 7 de setembro para fazer essa homenagem, para fazer essa celebração. As atividades econômicas aqui no prédio elas duraram até 1957, porque em 1929 teve a queda da Bolsa de Nova York, e com isso o Brasil foi extremamente afetado, já que os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café. E com o principal comprador de café passando por uma crise, nós também seríamos afetados, né? E logo depois desse período começam a ter várias crises internas aqui no nosso território brasileiro, na era Vargas, a queima do café, e todas essas coisas elas vão culminando para que em 1957 esse prédio ele feche de vez. E só em 1998 reabre como o Museu do Café. Aqui nós temos várias exposições, inclusive espaços onde aconteceu essas negociações. Depois nós vamos passar pelo Salão do Dragão, que é onde acontecia a principal atividade econômica do prédio, também é conhecido como coração da bolsa. Em outras exposições mais recentes que vão mostrar o avanço do café, o avanço das cafeterias dentro do nosso país. Esse espaço onde nós estamos é conhecido como o coração da bolsa. E assim como o nosso coração, ele também tinha uma atividade extremamente essencial para a manutenção da bolsa de café. Esse espaço aqui onde se tornou hoje o Museu do Café. Ao redor a gente consegue observar que é um conjunto de cadeiral. Então, nesse primeiro piso a gente vê várias cadeiras. Na frente dessas cadeiras tem também essas mesinhas, e quem sentava nessas cadeiras eram os corretores. Os corretores eles não eram os donos de café, eles eram os representantes dos fazendeiros. Então o corretor vinha, comprava essa cadeira por um valor alto, que atualmente hoje, convertendo, o valor seria equivalente a um carro popular. Então esse corretor, depois de preencher vários requisitos, ele comprava essa cadeira e ele se tornava um representante de um fazendeiro, né? Então ele vinha, comprava a cadeira e tinha um número. O corretor da cadeira 5 só poderia sentar naquela cadeira. Nas mesas que ficam à frente, servia como apoio para eles escreverem o que estava acontecendo no pregão, tabela de valores, mas principalmente para trazer as amostras de café. Então eles vinham com pequenas amostras de alumínio, colocavam em cima dessas cadeiras e traziam essas amostras para não trazerem as sacas de café
tinham também os conselheiros, os convidados, os escrivãos que eram responsáveis por transcrever tudo que era definido aqui na bolsa, e aquela cadeira que está em um topo de elevação maior, que é a cadeira do presidente da sessão. Depois que eram definidos esses valores, eles passavam para o quadro negro que tem ali atrás. Nesse quadro, também é um quadro original, ficavam todos os valores, e antigamente também ele ficava de uma forma um pouco mais exposta, então as pessoas deixavam ali na frente para que todo mundo que passasse pela bolsa pudesse ver. Uma coisa interessante também sobre o prédio é que era proibida a entrada de mulheres e também proibida a entrada de pessoas negras. Para você entrar aqui, você precisava ser um homem branco e precisava desempenhar alguma função do prédio, alguma função econômica. Os corretores, eles ficavam aqui como representantes dos fazendeiros, e os fazendeiros, eles ficavam no primeiro andar, no mezanino, e eles tinham acesso a essas negociações, eles não podiam ficar aqui para eles não interferirem. Além deles, também tinham os sapos que não participavam do pregão e também não eram os fazendeiros, eram pessoas que vinham para assistir, e homens também. Então esses homens, eles vinham e eles ficavam ao redor do pregão, na época que ainda podia encostar nos objetos, e eles ficavam assistindo essas sessões. O vitral, ele é dividido em 3 partes. Na parte do meio vai falar sobre o Brasil, então logo com a chegada ou invasão dos portugueses aqui no território brasileiro, e aí depois passa para o Brasil Império, que é de 1822 a 1889, até chegar no Brasil República, que é de 1889, e ali no prédio para em 1922, mas Brasil República ele continua até o dia de hoje. Nesse conjunto de telas, Benedito Calixto ele vai retratar os 3 períodos da história de Santos. Então a gente vê Santos no Brasil Colônia, Santos no Brasil República, no Brasil Império, Santos no Brasil República também. Aqui vai falar sobre a fundação da Vila de Santos em 1545, quando Santos deixa de ser um povoado para se tornar uma vila. E para se tornar uma vila era necessário 3 tipos de construções: o hospital, que era a Santa Casa de Misericórdia de Santos, a igrejinha, que era a igreja de Santa Catarina, o outeiro de Santa Catarina, e para cá o edifício chamado Câmara e Cadeia, onde funcionava em cima a prefeitura e embaixo a cadeia. Era muito comum que nessa época funcionassem nesse mesmo espaço. Nessa parte da tela, o Benedito Calixto mostra logo atrás o Porto de Santos, e ele também mostra a organização social da cidade. Então, aqui no centro tem o Brás Cubas em cima do Pelourinho, fazendo a declaração de que Santos tinha se tornado uma vila. O Brás Cubas ele era um representante da coroa portuguesa, né? Ele era um oficial. E a gente também vê o grupo dos militares, os padres, que é o grupo religioso, também tem os portugueses e o grupo das pessoas que já estavam aqui nessa terra, os indígenas. Uma coisa a ser observada interessante nessa parte da tela é que Benedito Calixto ele retrata de uma forma mais romantizada do que verdadeira. Não é considerado um registro histórico também essa tela, porque a gente vê aqui que a relação demonstrada do indígena com os portugueses era uma relação de muita submissão. Quando a gente olha também para essas telas de uma forma um pouco mais atenta, a gente observa que os indígenas eles não tinham o rosto desenhado por Benedito Calixto com os traços tão bem marcados, enquanto as pessoas brancas, enquanto as pessoas vindas de fora, elas já tinham. E essa parte vai falar sobre a fundação da Vila de Santos. Agora a gente segue.
começa a construção da cidade de Santos, por dois motivos. Naquela época, tinha muita invasão de piratas, e os piratas eles optavam por vir pelo mar, pela água do mar. Então, se as construções elas fossem mais próximas à praia, a probabilidade dessa cidade, dessa pequena cidadezinha em construção ainda, ser invadida era muito grande. E também outro motivo é porque a água do porto é uma água muito calma, mais calma comparada com a água da praia. Então eles decidem fazer essa construção aqui. A gente observa que na época existiam poucas construções, então eram poucas casas. As ruas elas também eram ruas mais tortas, nesse estilo mais colonial. E nesse período o Porto de Santos começa a ficar conhecido como Porto da Morte. Por quê? Nesse período muitas pessoas começaram a morrer a ponto de alguns países proibirem os seus navios de desembarcarem aqui em Porto de Santos. Nesse período acontecia como o solo de Santos é um solo em mangue, não era um solo apropriado para o povo. Então os navios eles vinham, como era um solo em mangue, eles ficavam próximos, mas eles não conseguiam parar tão perto do solo, então eles construíam pontes de trapiche ou pegavam pequenas embarcações para desembarcar as pessoas, os cafés. E nessa época não tinha questão de saneamento básico, tecnologia, também não tinham vacinas, e as pessoas elas começam a adoecer pelo motivo de muita gente estar vindo de outros países, vindo de fora, já com algumas doenças que também não conseguiam tratar lá e muitas vezes traziam essas doenças para cá, também pelo fato de que os produtos que eram comercializados aqui, que as pessoas da região também consumiam, não eram armazenados de uma forma correta, tanto o café quanto outros produtos acabavam ficando muitas vezes expostos a ratos, a baratas, e nessa época não existiam os canais, então quando chovia, eles estavam próximos ao porto, a água acabava inundando essa pequena vila, essa pequena cidadezinha. Então nesse período as pessoas começam a morre mais da metade da população da cidade de Santos. Era uma população de cerca de 44 mil habitantes, morre mais de 22 mil pessoas. Então nesse período o Porto de Santos começa a ficar conhecido como Porto da Morte. Então as pessoas elas decidem sair dessa região e ir migrar mais próximo à praia, porque elas acreditavam que a água do mar seria mais saudável para elas viverem. Aqui o Benedito Calixto vai mostrar sobre Porto de Santos em 1922. Então tem um salto de desenvolvimento entre 1822 até 1922. Nesses 100 anos, Porto de Santos passa por muitas mudanças. Então antigamente as ruas elas eram tortas, tinham menos construções. Aqui a gente vê uma cidade muito mais ampla e construída. Os navios antigamente eles também não podiam ficar próximo ao solo, exatamente por ser um solo em mangue. Mas Santos decide aterrar esse porto, então o navio já consegue ficar mais próximo. Eles também decidem fazer armazéns de café, armazéns de produtos, para que esses produtos que eram comercializados, eles não ficassem expostos, eles tivessem um lugar correto para ser armazenado. Aqui também tem a linha ferroviária que facilitava muito o transporte desses produtos, e duas construções muito interessantes que a gente vê aqui, além de outras que existem até hoje, passaram por uma mudança do seu significado. Então a gente também vê o Museu do Pelé, que antigamente funcionava de uma outra forma. Duas construções em destaque que a gente observa que é a Bolsa Oficial do Café, na época era a Bolsa, que é essa construção mais pra frente. Lá atrás também tem outra construção, que é a Catedral de Santos. E uma coisa interessante nessa parte das telas é que Benedito Calixto precisava entregar no dia 7 de setembro de 1922, assim, para que houvesse a inauguração e as telas já estivessem aqui
grudadas na parede. Só que a torre da Bolsa Oficial do Café ela só terminou de ser inaugurada em 1923 e a Catedral de Santos levou mais anos para ser construída e também inaugurada. Como o Benedito Calixto já estava mais debilitado, ele não consegue terminar essas duas construções, não consegue vir e terminar essas duas construções. Então ele entrega a tela do jeito que estava e pede para um pupilo, um aluno dele, vir e fazer a torre em 1923 e alguns anos depois desenhar também a catedral. Por isso que esses dois prédios eles parecem que estão mais em evidência, não somente pelos seus tamanhos, comparado com o restante da cidade, realmente eram prédios maiores, mas também porque eles foram pintados logo depois de toda a tela ter sido entregue. Nessa exposição que nós estamos vai contar sobre a história do café e sobre alguns acontecimentos marcantes no Brasil e em outras partes do mundo. Então, acontecimentos marcantes dentro da nossa história enquanto sociedade. Essa exposição ela tem um formato de labirinto e aqui começa falando sobre a origem do café. Bom, e o nosso passeio ao Museu do Café de Santos chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado de conhecer, junto com a gente, um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima!